Muito boa noite. Saúdo a todos os irmãos e a Igreja de Cristo na paz do Senhor. Dando sequência às nossas mensagens em função dessa pandemia, de coronavírus, nós vamos fazer mais essa mensagem que segue agora para a nossa igreja, e eu espero que alcance outras pessoas também, que possam também se beneficiar dessa palavra, nesses momentos de dificuldade, de provação, mas que nós acreditamos que no final nós sairemos mais fortes, que Deus há de abençoar o nosso povo. Sendo assim, eu quero, juntamente com todos os que participam conosco, orar ao Senhor e apresentar a Deus essa mensagem. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, clamo a Ti mais uma vez, Senhor, peço a Ti, meu Deus, que Tu venha, Senhor, olhar, Senhor, para o Teu povo. Senhor, Tu tem nos falado, meu Senhor, pela Tua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pai, é com base na Tua palavra que eu Te peço, meu Senhor. Nós estamos, sim, cansados, nós estamos, sim, aflitos, estamos, sim, oprimidos, meu Pai. Alivia, meu Senhor, o nosso sofrimento, alivia as nossas dores, nos ajuda, meu Senhor, a superar esse momento de crise mundial, mas que nós sabemos, meu Senhor, que a nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa, meu Senhor, e fala conosco nessa noite, nesse momento, assim eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, dando sequência à mensagem que já começamos, eu penso que é de suma importância, nesse tempo em que eu observo que as pessoas estão cada vez mais se afastando da presença de Deus, se afastando do conhecimento de Deus. A nossa proposta é fazer o caminho inverso, fazer com que as pessoas conheçam mais a Deus e se aproximem mais de Deus. Para isso, nós já começamos na semana passada a falar sobre os assuntos que envolvem os atributos de Deus. Quanto mais a gente puder falar de Deus, melhor. Os atributos de Deus, e sendo assim, na semana passada falamos sobre o primeiro que me ocorreu aqui, falamos sobre a eternidade de Deus, a eternidade de Deus, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da glória de Deus. Só para elencar aqui, eu queria dizer para os irmãos que no decorrer das próximas mensagens, nós ainda vamos estar falando sobre a graça de Deus, sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a ira de Deus, sobre a santidade de Deus, a sua sabedoria, onisciência, onipresença, onipotência, longanimidade e sobre o nome de Deus, a sua identidade. Hoje o nosso assunto vai ficar restrito à glória de Deus. Bom? Então, dando sequência ao estudo sobre os atributos de Deus, nosso comentário hoje terá foco no segundo aspecto dessa lista, que abrange a glória de Deus. E, para tanto, precisamos relembrar de um critério imprescindível antes de entrarmos no assunto propriamente dito. Deus não é homem, e seus atributos não podem ser comparados aos atributos humanos. Esse é o primeiro grande erro. Quando as pessoas falam a respeito de Deus ou citam a pessoa do nosso Deus, querem colocar Deus como se fosse uma figura humana, como se fosse homem. Mas Deus não é homem. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, mas nem Deus é homem, assim como o homem também não é Deus. Tá? Existem algumas particularidades, mas não somos a mesma coisa. Da parte de Deus, as coisas acontecem. Obrigado, minha esposa. Minha esposa trouxe aqui um copo com água. Deus abençoe.
Da parte de Deus, as coisas acontecem numa escala sem limites. E o homem, criado com limitações, tem grande dificuldade, ou se não impossibilidade, para entender os aspectos dos atributos divinos. Todos os aspectos de Deus pertencem somente e exclusivamente a Ele. Não existe nada e nem ninguém que se possa comparar. Ao se falar de Deus, tudo é diferente. E o melhor que se pode afirmar é que podemos comentar, mas de fato, o pleno conhecimento fica além da nossa capacidade de entendimento. Eu gostaria de começar então essa explanação convidando a igreja, nossos irmãos, para abrirmos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 6, e vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nessa noite. Do primeiro versículo 1 até o versículo 8. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Eu estou lendo, você não sei qual é a versão que você tem, mas eu estou lendo a Bíblia na tradução atualizada King James, tá bom? Então, se você tiver uma tradução diferente, você vai notar pouca coisa diferente, mas é a palavra de Deus. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo, e o templo dele, em torno dele, posicionavam-se serafins, e cada um dele tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem. Esse é o texto base que nós tomamos. E eu gostaria de iniciar um comentário falando sobre algumas palavras que nós vamos tirar aqui do texto. Primeiramente, uma primeira consideração no versículo 1, você vê que o versículo encerra dizendo que a aba do seu manto, o manto de Deus, preenchia todo o templo. Em outras versões, talvez você encontre que a aba preenchia todo o séquito, tá? É a mesma coisa. Quando eu vejo essa palavra templo, eu entendo que templo é uma coisa criada por Deus, é da vontade de Deus. Hoje em dia nós temos um movimento, fora esse período que estamos passando, né, de infecção, de coronavírus, mas nós temos um movimento onde muitas pessoas acham que é possível servir a Deus só em casa, que não precisa ir mais para a igreja, não precisa ir mais ao templo. Mas eu quero que você se lembre, meu irmão, que é promessa do Senhor que Ele sempre habitou em templo. Desde a época da saída do povo de Deus no deserto, né, onde foram ali estabelecidos, né, a forma de se montar um tabernáculo no deserto, né? Você lembra daquela passagem que fala do lugar santo, o átrio, né, o santo dos santos, tá? Tem sempre a mesma formação, local de habitação de Deus. Depois nós vamos falar de sinagoga, vamos falar de igrejas, vamos falar de templo. E quando chega no Novo Testamento, o Senhor deixa bem claro
que Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo do Senhor. Sim, em nós habita o Espírito Santo de Deus. Mas existe um lugar onde o povo de Deus se reúne, e esse lugar é o templo, é a igreja, onde você precisa compartilhar, fortalecer os seus irmãos na fé. Eu digo para os irmãos que, sem falsa modéstia, tenho sim alguma coisa a compartilhar e oferecer aos meus irmãos, assim como eu tenho recebido diariamente uma porção que vem de Deus, através de cada um dos meus irmãos, seja ele um idoso, seja ele um jovem, uma criança. Eu sempre estou atento a receber aquilo que vem de Deus, através dos meus irmãos. E onde é que eu recebo isso? No templo. O templo é o lugar da gente se reunir, é o lugar de nós nos confraternizarmos na presença de Deus. Ok? Depois nós chegamos aqui ao versículo 3, que eu gostaria de comentar também, que é uma expressão que cabe uma reflexão. A Bíblia, quando fala a respeito de Deus, ela não fala, por exemplo, que Deus seja bom, que Deus seja misericordioso, mas você encontra no texto de Isaías dizendo que Ele é santo, santo, santo. A santidade de Deus é algo muito além do nosso entendimento. É algo, digamos assim, que Deus preza por Ele, preserva a sua santidade. A sua santidade. Não mexa, não brinque com essa, não duvide da santidade de Deus. Deus é santo, santo mesmo. E Ele requer de nós que sejamos santos também. Você sabe muito bem que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. O pecado é a sujeira, é aquilo que mancha, é aquilo que faz diferença entre a natureza de Deus e a natureza dos homens. E é justamente por isso que Deus enviou o seu Filho unigênito, sem mancha, sem pecado, sem nada que fosse reprovável diante do Pai, para que se oferecesse em sacrifício pela humanidade, e através do sacrifício e do sangue de Jesus Cristo, nós temos novamente comunhão com o Pai. Se não fosse Jesus, nenhuma alma chegaria diante de Deus, nenhuma alma seria salva. Todos nós devemos a nossa salvação ao sacrifício do nosso irmão primogênito, unigênito de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero que você preste atenção ainda no versículo 3, no finalzinho, onde ele diz assim: eis que toda a terra está cheia, ou está plena, da glória do Senhor. Meus irmãos, o que seria isso? Diz aqui o versículo que toda a terra está plena da glória de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa: não existe um ponto, seja ele observável ou não, seja ele no alto da montanha, seja ele nas trevas de uma floresta, seja ele nas profundezas do mar, seja ele no abismo de uma gruta, seja onde for que você possa imaginar, não existe um lugar dessa nossa terra que não esteja nesse momento e em todos os momentos sendo abençoados, sendo cheios, influenciados pela glória de Deus, sendo protegidos pela glória de Deus. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que esteja eventualmente passando por um momento de prova, por um momento de dificuldade, por um momento de abandono, por aqueles momentos de tenebrosos e difíceis, né, em que as enfermidades elas nos assolam, em que as contas, né, estão aí para serem pagas,
você não está sendo compreendido, você está sendo abandonado, você está sofrendo, por qualquer motivo que seja, e por causa da nossa fragilidade, nós temos essa dificuldade, nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados, rejeitados, não sempre, mas em algum momento da nossa vida isso acontece. Já aconteceu comigo, pode acontecer com você, pode estar acontecendo com alguém nesse exato momento. E é justamente por isso que eu trago a memória para você, mais uma vez, esse versículo. Toda a terra está cheia, está plena da glória de Deus. A glória de Deus te alcança, meu irmão. A glória de Deus te alcança, minha irmã. Para reforçar essa palavra, Jesus Cristo ainda diz assim para nós, para os seus discípulos, e eu faço lembrar você novamente. Eis